Hey guys, it's canal Robert for International Post Research. Mais um vídeo para vocês. Bom, o golpe acabou ou termina em outubro? Pelo que parece, Alexandre de Moraes é sorteado para ser o relator do pedido de liberdade do Lula. Depois da manobra aí do Ministério Público, o STF, juntamente com o TF4, a gente está vendo aí que existe uma pauta. A protagonista, Carmen Lúcia, é que vai decidir a prisão arbitrária de Lula, se ele irá a julgamento ou não. A ideia é tirar o candidato, ou seja, o pré-candidato, o ex-presidente Lula, de qualquer eventualidade das eleições, porque a minoria branca da elite, ela detesta o pobre, o negro e o nordestino. Então a gente vê aí as divergências do mercado que está acontecendo. O povo não sabe o que o Banco Central faz na calada da noite, que os ministros, ou seja, o ministro principalmente da Fazenda, faz na virada da noite. Então, quando está todo mundo assistindo os jogos da Copa, entendeu? Dando audiência aí para a emissora aí, as coisas vão acontecendo na calada da madrugada, dentro desse estado de exceção que a gente cansa de falar, comandado pelo Ministério Público, que está dando as cartas dentro das eleições. Então, as manobras de Edson Fachin foi ter tirado a pauta para a segunda corte resolver. Foi a corte que absorveu o Carinha lá do PP e o José Dirceu essa semana, e a gente está vendo aí que foi um julgamento que realmente mostrou a cara da democracia. É claro que o pessoal da Jovem Pan, antagonista, MBL, esse pessoalzinho que tem que ser exterminado, porque não contribui para a sociedade, eles são pagos para atacar a maioria que é pobre. Bicho, se eu tivesse de frente com essas pessoas, ou numa entrevista, ou, enfim, num debate, eu ia questionar se eles estão felizes com o cartão de crédito que eles têm. Eu ia questionar o porquê que eles têm tanta raiva do proletariado. Por que eles têm raiva do pessoal que vem do Nordeste? Por que eles têm raiva do negro? Do pobre, que trabalha, que produz, que paga a maior carga tributária, porque o imposto é regressivo no Brasil, a gente sabe isso. E você que está acompanhando, entendeu? É como você tirar o olho esquerdo e deixar só o direito. Paga e não é retribuído. A gente está vendo aí que o Lewandowski deu uma brecada aí já nas concessões que estavam sendo deliberadamente fatiadas ao gosto do Congresso, das atas liberais de Michel Temer. Então o sistema da justiça é exceção no Brasil. Foi superado todos os direitos humanos, todos os direitos, todas as ações sociais foram acabadas porque existe uma pauta. Aí a gente vê o infame do informante da CIA, que está aí sendo atendido no hospital em São Paulo, para poder fazer o breakdown da agenda com o Pace, o vice-presidente Donald Trump no Brasil, se ele cumpriu ou não cumpriu as regras literalmente. A gente está vendo que o desemprego já alcança 13%, mais de 15 milhões de desempregados, como já falei para vocês, 35 milhões na informalidade, 30 caiu com carteira assinada, ganhando a metade da metade que poderia ganhar. A gente não vê perspectiva, o Banco Central tenta recuar, mas não consegue, a gente está vendo a inflação já subir. Estão perdendo bilhões e bilhões de dólares no swap cambial. Na operação compromissada, o Brasil está indo ao colapso e ainda estão querendo perguntar o que vão fazer para o mercado. Enquanto isso, o Banco Itaú está segurando o hold da Petrobras, que está devendo até as cuecas, e estão drenando literalmente o que poderia ser feito para reverter todos os lucros da Petrobras para a população, enfim, para um brasileiro que paga, que está com o sofrimento estampado no rosto, literalmente. Então, há menos de uma semana, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, juntamente com o TF4, decidiu negar o pedido de defesa, já expliquei para vocês. Então, o que aconteceu? Existiu uma pressão dos advogados do ex-presidente Lula, a gente sabe que é balela,
Então, o que ele fez? Ele fez a pauta e mandou para o STF, que o STF teve que ter um sorteio, um bingo. E o relator vai ser o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Alckmin, que está envolvido no PCC, os dois. Estão envolvidos na corrupção da merenda, Cummins, Siemens, Rodanel, Rodrimar, Odebrecht, Camargo Correia, e é candidato com 4%, ainda disse que vai fazer alguma coisa com José Roberto Mendonça de Barros, juntamente com Paulo, meu amigo. Consenso de Washington, já era, então chega. Então a gente está vendo aí que o primeiro recurso apresentado pela quinta-feira para poder soltar o ex-presidente Lula só foi uma narrativa. Então, na ação, os advogados contestam a decisão do ministro Edson Fachin, que levou ao plenário o primeiro pedido de suspensão de condenação do petista. É claro que eles vão querer segurar. Então, o golpe só vai terminar quando, se não tiver eleições, porque a direita não tem candidato, que Bolsonaro, esquece, vou estar preparando um vídeo explicando a realidade de quem não tem vontade absoluta de servir a população. Esquece. Enquanto o povo está sofrendo, o mercado financeiro está ganhando dinheiro e vem gente em contrapartida querendo dizer que quem vai ser o candidato do mercado? O que o mercado, que não sei o quê? O mercado, ele não serve o proletariado e a sociedade literalmente. Então a defesa acabou frustrada porque Moraes comprou a primeira corte, a primeira turma da corte, e tem adotado posições mais rígidas sobre o material penal. Então, em nota, os advogados do petista Cristiano Zanin, que está aí, fez uma reclamação que deve ser julgado dentro do órgão que tem a competência usurpada no caso da segunda turma. Então, existe um parâmetro aí. Então, a lei não deixa qualquer dúvida sobre esse critério de distribuição. A CPTC, no artigo 988 do parágrafo único, que já foi pedido a correção do ministro Alexandre de Moraes, para que o novo relator seja sorteado dentro da segunda turma, que possa apreciar o pedido liminar com a brevidade do caso a requerer. Então, é o termo jurídico que a gente coloca aí, e a gente está vendo que após a prisão em segunda instância, o ministro Gilmar Mendes relatará uma ação apresentada pelo PT e pelo PCdoB na íntegra, para poder, em contrapartida, ter uma resistência da presidente da corte, Carmen Lúcia, que presta conta à Rede Globo, o TF4 e principalmente Sérgio Moro, o juizinho de primeira instância, que está aí todo glamouroso, e ele vai prestar conta literalmente algum dia. Bom, a gente sabe que não existe em lugar nenhum do mundo essa retórica do que está acontecendo no Brasil, principalmente com o lawfare especificamente. Então a gente vê aí que o desemprego já chega a 13 milhões de desempregados, que a gente está vendo aí que tem que ter um reequilíbrio. Então os candidatos estão querendo sensibilizar com jingle, estão querendo sensibilizar a população com matérias e com vídeos para poder realmente equilibrar as contas públicas, que é a prioridade. A gente sabe que se o Brasil gasta mais do que arrecada, é óbvio, é numa empresa, é num business, é num negócio que as coisas não vão funcionar dessa forma. Então, a gente vê a resistência da Carmen Lúcia, que presta conta à Rede Globo, juntamente com o aparato do TRF4, Ministério Público, de querer barrar o ex-presidente Lula às tortas e à direita. Então a gente vê esse sofismo, nesse factóide político, onde a população está perdendo tempo ou muitas das vezes está tentando desviar a atenção para a Copa do Mundo, onde que o Brasil irá sofrer drasticamente, não em todos os aspectos, literal, se a gente for analisar, a partir do mediado de agosto até o final do ano, que a gente vai ver as contas públicas totalmente colapsadas e a projeção para 2018. A direita não tem candidato, vocês sabem muito bem disso, e a gente sabe que as propostas que estão elevando com pesquisas compradas não tem efeito nenhum. Então a economia está totalmente desvinculada, a gente vê um grande déficit no que está acontecendo,
E a gente vê aí que houve uma esperança com o ministro Lewandowski conseguiu uma pauta para poder barrar alguns leilões dos fatiamentos do setor estratégico do Brasil com o aval, aliás, não sem, com o aval do Congresso. É isso que tem que acontecer. Primeiro tem que ser passado pela Câmara, Congresso, e coisa que nunca foi feita no Brasil, se foi, não me lembro, referendo e plebiscitos com o aval da população. Então, é moda virar político, é moda fazer discurso de ódio, é modinha copiar Donald Trump com as atas liberais. Então, essa guerra factorizada que está acontecendo aqui também nos Estados Unidos, com a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, vai dar pano para manga, literalmente, e você que vai estar assistindo aí, a gente vai trazer mais informação. Então, o golpe começou, claro que já começou, pode terminar em agosto ou não, ou principalmente em outubro. Agora, gostaria de deixar bem claro para vocês que estão assistindo, 11 minutos de vídeo, a única coisa que vai resolver o Brasil é o povo levantar através de um referendo, através de uma convocatória. É o povo que vai ter que se unir e sair para poder bater de frente, ter um enfrentamento contra o Ministério Público, Judicial e os 3 poderes. É assim que vai conseguir libertar o ex-presidente Lula, porque poderia ser outra pessoa. A gente sabe que é a terceira maior indústria carcerária do mundo, é o Brasil. Tem gente que está lá sofrendo, a gente sabe muito bem disso, tem que pagar. Claro, a lei é para todos, mas a gente tem que entender que não é assim que funcionam as coisas. Então, só através disso, a gente tem que ter esse enfrentamento, principalmente com a mídia, com esses setores. Tá cheio de especialistas agora no YouTube, no Facebook, de economia, principalmente de política, querendo se lançar para poder viver as custas. Então, a gente vê aí o discurso de ódio sendo inflamado, o ódio que foi implementado, a gente só vê discussão na Câmara Parlamentar, no Congresso, um atacando o outro e não se resolve nada. Não tem pautas de políticas compensatórias, ações sociais, enfim, algo que realmente possa trazer uma pré-determinância para o Brasil caminhar literalmente para o sucesso. É só isso que vai desvincular essa máfia, essa casta que está aí dentro desse aparato que foi montado para poder destabilizar o Brasil. Robert for International Pulse Research. Stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se, a resposta está na mão única e exclusivamente da população. Até mais.